Aqui segue a apresentação, Linguagem C, completa e descomplicada, capítulo 6, Vetores e Matrizes Arrais, do autor André Bakes, aluno Rainimara Ferreira Marins Alcântara. Por que utilizar arrais? Arrais são as estruturas de dados que permitem armazenar múltiplos valores do mesmo tipo, em uma única variável, organizados de forma sequencial na memória. As vantagens de utilizar arrays são que evitam a criação de várias variáveis individuais, facilitam o processamento com laços de repetição, melhoram a organização e eficiência do código e permitem acesso rápido aos dados via índice. Exemplo, quando declara a variável entidade 1, já recebe o valor de 20, então você já declara esse valor. Entidade 2, o valor 25, entidade 3 na variável, né? O valor da variável 3 é 30. Aí com arrays, em vez de colocar um em cada linha, assim, específico, você junta entidades 3 e você coloca os valores dentro das chaves, com seguido de ponto e vírgula. Array com uma dimensão vetor. Um vetor é um array unidimensional, ou seja, uma lista de linear de elementos, características, índices começam em 0, elementos são armazenados sequencialmente. O vetor é a forma mais simples de array, caracterizado por uma única dimensão. Ele representa uma sequência linear de elementos armazenados em posições contíguas de memória, sendo cada elemento identificado por um índice inteiro. Essa estrutura é amplamente utilizada para representar listas ordenadas de dados. Exemplo, quando você declara int nota 5, no itiar vogais 5, aí entre chaves você coloca quais são as vogais, né? Int vetor 4, aí você bota quais os valores dos 4 vetores. De notas 3, quer dizer, pode armazenar 3 números reais. Exemplo, 5, 4 e 3. Declarando o vetor. A declaração de um vetor consiste na definição do tipo de dado que será armazenado e da quantidade de elementos que ele poderá conter. Esse processo é essencial para que o compilador reserve o espaço necessário na memória. A tipagem garante que todos os elementos sejam homogêneos. A declaração define o tipo e o tamanho do vetor. Exemplo, tipo, o nome é o tamanho. Float, notas 10, vai declarar um vetor de 10 números reais, um char, né, de reais 1, e o char, que é o nome na variável, né, 50, declara um vetor para 50 caracteres. Int pares, 5, quer dizer, para poder me dar a variável de 5 pares, né, que é 2, 4, 6, 8 e 10, vetor com 5 inteiros já pré-definidos. Acessando um elemento do vetor. O acesso aos elementos de um vetor é realizado por meio de índices, que indicam a posição do dado na estrutura. Em linguagens como C, os índices iniciam em 0, o que implica que o primeiro elemento está na posição 0. Esse mecanismo permite acesso direto e eficiente aos dados armazenados. O acesso é feito por meio do índice. Exemplo, int números 3, aí declara que recebe essa variável 10, 20 e 30. E vai printar na tela, né, os números. A saída vai ser igual a 20. Array, com 2 dimensões, a matriz. A matriz é uma extensão do vetor para 2 dimensões, organizada em linhas e colunas. Essa estrutura é ideal para representar dados tubulares ou relacionais, como tabelas, grades e sistemas bidimensionais. Cada elemento é identificado por 2 índices, linha e coluna. Exemplo, int é matriz 2 e matriz 3. A linha e coluna. Então, essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas.
Declarando uma matriz. A declaração de uma matriz exige a especificação de duas dimensões, número de linhas e número de colunas. Esse procedimento permite a alocação de memória de forma estruturada, possibilitando o armazenamento de dados em forma bidimensional. Exemplo, tipo, nome, linhas e colunas. Int tabela, 3 e 2, né, que diz 3 linhas e 2 colunas. Int matriz, 2 e 3. A linha 0, 4, 5 e 6. E a primeira seria a linha 1. Acessando um elemento da matriz. O acesso aos elementos de uma matriz é feito por meio de dois índices, sendo o primeiro referente à linha e o segundo à coluna. Esse tipo de acesso mantém a eficiência característica dos arrays, permitindo manipulação direta de qualquer posição da estrutura. Exemplo, a int matriz. Primeiro a linha, depois coluna. Primeiro 1 e 2 e depois a 3 e 4. Aí vai representar a matriz, né, 1 e 0, que é a linha coluna. Array com mais de duas dimensões. Arrays multidimensionais são estruturas que possuem 3 ou mais dimensões, embora menos comuns, são utilizados em aplicações mais complexas como simulações científicas, processamento de imagens e modelagem de dados tridimensionais. Sua manipulação exige maior cuidado devido à complexidade estrutural. Arrays pode ter 3 ou mais dimensões, usados em aplicações mais complexas. Uso comum são gráficos 3D, simulações e dados científicos. Exemplo, a declaração, 2 páginas, 3 linhas e 2 colunas. Coloca int cubo, aonde o 2 são páginas, os 3 são linhas e os 2 colunas. Olha lá, linha 0, linha 1 e linha 2. São as linhas. E a página são 2 páginas, que é a 0 e a 1. E as linhas têm 3 linhas em cada página. Aí embaixo vai dizer lá a seção do elemento cubo, página, linha, coluna e o int valor. O cubo, né? Uma página na linha 0 e na coluna 1. Inicialização de arrays. A inicialização de um array consiste na atribuição de valores de seus elementos no momento da declaração. Esse procedimento garante que a estrutura já possua dados definidos desde sua criação, evitando valores indeterminados na memória. Inicializar significa atribuir valores no momento da declaração. Int números 3. Recebe 1, 2 e 3. Inicialização completa. Int recebe a variável vetor, que são 5 números, e os vetores são 10, 20, 30, 40, 50. O tamanho implícito. Int vetor, ali não diz o tamanho, né? E na frente já aparece os 3 vetores. Compilador, né, que define tamanho 3. Inicialização com zeros, o int vetor 10 inicia com 0. Todos os 10 elementos serão 0. Inicialização sem tamanho. O compilador determina o tamanho automaticamente. Quando o tamanho do array não é explicitamente informado, o compilador determina automaticamente a quantidade de elementos com base nos valores fornecidos na inicialização. Essa abordagem aumenta a flexibilidade e reduz a possibilidade de erros relacionados ao dimensionamento. Exemplo, int valores, onde não foi declarado a quantidade, mas dentro das chaves tem 5, 10, 15 e 20. Int números também, da mesma forma, char saudação. Olá mundo, o tamanho será 10, 9 caracteres, mais o /0, que é o terminador nulo.
Exemplo de uso de arrays. Os arrays são frequentemente utilizados em conjunto com estruturas de repetição para processar grandes volumes de dados de forma eficiente. Essa combinação permite automatizar tarefas como preenchimento, leitura e manipulação de elementos. Exemplo, onde eu declaro biblioteca, int_main, aí vem depois a declaração e inicialização de um array de 5 números inteiros. Int nota 5, que está declarando as 5 notas. Acessando e modificando os elementos individualmente, notas 3 igual a 9. Altero o elemento de índice 3, quarta nota. Percorrendo o array com loop for. Aí vai dar um printf e vai dar as notas, que vai ser i mais 1. Somando os elementos de um vetor. A soma dos elementos de um vetor é a operação comum que envolve a interação sobre todos os índices da estrutura. Essa prática demonstra a eficiência dos arrays na realização de operações acumulativas. Exemplo, int vetor 3, 1, 2, 3, int soma recebe 0 e ou então é for i recebe 0, i menor que 3 e i mais mais. São os 3 incrementos. Soma recebe soma mais vetor i. E vai printar na tela, soma recebe percentual de vírgula soma. Encontrando o maior valor de um vetor, a busca pelo maior elemento em um vetor é realizada por meio de comparações sucessivas entre elementos. Esse tipo de operação evidencia a utilidade dos arrays em algoritmos de análise e tomada de decisão. Exemplo, int vetor recebe 4, recebe os 4 números que estão entre chaves. Int maior recebe vetor 0 e i. Calculando a média dos elementos de um vetor. O cálculo da média envolve 2 etapas principais, a soma dos elementos e a divisão pelo total de valores. Essa operação é amplamente utilizada em contextos estatísticos e reforça a importância dos arrays no tratamento de dados numéricos. Exemplo, int vetor recebe 6, 8 e 10. Int soma recebe 0 e i. Float média. For i recebe 0, i menor que 3 e i mais mais. Soma recebe soma mais vetor i. A média recebe soma dividido por 3.0. E vai dar um resultado da média. A soma dos elementos de uma matriz requer o uso das estruturas de repetição aninhadas, uma para percorrer a linha e a outra para a coluna. Esse processo ilustra a manipulação de estruturas bidimensionais e sua aplicação em problemas computacionais mais complexos. Exemplo, int matriz 2x2, né, 2 linhas e 2 colunas. Te recebe 0, i e j. E eu vou botar aqui o link do vídeo. Agora eu vou fazer para vocês o exercício. Rodar no Code Blocks, exercícios do capítulo 6. Exercício do capítulo 6, primeiro 6.7.1, vetores. Crie um programa que leia do teclado 6 valores inteiros e em seguida mostra na tela os valores lidos. Seis valores inteiros e em seguida mostra na tela os valores lidos. Vou ativar o projeto. Digite o valor. Ah lá, os valores lidos foi nessa sequência 2, 3, 5, 6, 5, 4. O segundo
Crie um programa que leia do teclado 6 valores inteiros e em seguida mostre na tela os valores lidos de forma inversa. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na forma inversa seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Terceiro exercício. Que diz, faça um programa que leia 5 valores e os armazena em um vetor. Em seguida, mostre todos os valores lidos juntamente com a média dos valores. Primeiro valor. 5 valores, valores digitados 2, 1, 3, 5 e 6, e a média dos valores é 3,4. Exercício de número 4, que diz, faça um programa que possua um array de nome A que armazene 6 números inteiros. O programa deve executar os seguintes passos. Primeiro passo, atribui os seguintes valores a esse array. 1, 0, 5, menos 2, menos 5 e 7. Aqui tá 1, 0, 5, menos 2, 5 e 7 na primeira variável, que ela atribuiu os valores. Na segunda variável, na segunda linha, letra B, armazene uma variável a soma dos valores das posições A na linha 0, A na linha 1 e A na linha 5 do array e mostre na tela essa soma. Na letra C, modifique o array na posição 4, atribuindo a essa posição o valor 100. E mostre na tela cada valor do array A, um em cada linha. Aqui tá o modificar o A4 para 100 e mostrar cada valor em uma linha. E aqui vai dar o resultado. Atribuiu valores, aqui os valores do array, 1, 0, 5, menos 2, 100 e 7, que é onde trocou o valor desse array aqui. Exercício 5. Faça um programa que leia um vetor de 8 posições. Em seguida, leia também 2 valores, x e y, qualquer correspondente a 2 posições no vetor. Seu programa deverá exibir a soma dos valores encontrados nas respectivas posições x e y. Ver o projeto, exercício número 5. Vetor. Olha lá, 7 vetores, digite a posição de x de 0 a 7. Posição 2, digita a posição y de 0 a 7. Posição 6, soma das duas posições, 2 e 6 vai dar 6. Exercício 6.6. Escreva um programa que leia do teclado um vetor de 10 posições. Escreva na tela quantos valores pares foram armazenados nesse vetor. Quantidade de números pares, 8. 7. Faça um programa que receba do usuário um vetor X com 10 posições. Em seguida, deverão ser impressos o maior e o menor elemento desse vetor. Exercício de número 7.
digitar os números. Foi muito rápido. O maior é 12 e o menor é 0. Exercício de número 8. Faça um programa que preencha um vetor com 10 números reais. Em seguida, calcule e mostre na tela a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor. São 4 números negativos, a soma dos positivos vai dar 11. Exercício de número 9. Faça um programa que receba do usuário 2 arrais, A e B, com 10 números inteiros cada. Crie um novo array C, calculando C igual a menos B. Mostre na tela os dados do array C. Preencha o vetor A. Preencha o vetor B. Ah lá, C menos B deu esse valor aqui, o resultado final. Ativar o exercício número 10. Ah lá, o 10 pede para poder fazer um programa que preenche um vetor de tamanho 100 com os 100 primeiros números naturais que não são múltiplos de 7. Ao final, imprime esse valor na tela. Então, aqui tá os 100 números, os primeiros, ó. Então, todos que não são múltiplos de 7. Exercício número 11. Pede pra gente ler um conjunto de números reais armazenados em vetor. Em seguida, calcule o quadrado de cada elemento desse vetor, armazenando esse resultado em outro vetor. Os conjuntos têm no máximo 20 elementos. Imprima os 2 conjuntos de números. Vetor 1, vetor 2, vetor 3, vetor 4, vetor 5, vetor 6, vetor 7, vetor 8, vetor 9, vetor 10, vetor 11, 12... Lá, o original são esses daqui e o quadrado desses números aqui do lado. Exercício número 12. Faça um programa que leia um vetor de 10 posições, verifique se existem valores iguais e o escreva na tela. Os números repetidos foram 2 e o 5. Exercício número 13.
Faça um programa para ler 10 números diferentes a serem armazenados em um vetor. Os números deverão ser armazenados no vetor na ordem que foram lidos, sendo que, caso o usuário digite um número que já foi digitado anteriormente, o programa deverá pedir a ele para digitar outro número. Nota que cada valor digitado pelo usuário deve ser pesquisado no vetor, verificando se ele existe entre os números que já foram fornecidos. Exiba na tela o vetor final que foi digitado. Digite o primeiro número. Ah lá, número já digitado, tente outro. Número já digitado, tente outro. Então, 1 não foi, 7 não foi, 8 não foi, 9 não foi, 10 não foi, 11 não foi. Vetor final. 14. Faça um programa que calcule o desvio padrão de um vetor contendo os números D igual a raiz quadrada de 1 sobre n menos 1, a somatória, tal, em que m é a medida desse valor. Considere n igual a 10. O vetor V deve ser lido do teclado. Ativar o projeto 14. Digite o valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5, valor 6, valor 7, valor 8, valor 9, valor 10. A média é 4,50. Aí já foi os 10 vetores. Agora, vamos fazer os exercícios de matrizes. Que tá aqui, ó. Primeiro faça um programa que leia uma matriz de tamanho 3x3. Imprima na tela o menor valor contido nessa matriz. Menor valor é 0. Exercício número 2 de matriz, que pede, faça um programa que leia uma matriz de tamanho 4x4, imprima na tela o maior valor contido nessa matriz e a sua localização, a linha em coluna. Matriz 4x4. Maior 6 na linha 2 e coluna 1, maior número então. Dado foi o 6. Exercício 1.3. Faça um programa que declare uma matriz de tamanho 5x5. Preencha com 1 a diagonal principal e com 0 os demais elementos. Ao final, escreva a matriz obtida na tela. Olha lá, matriz de identidade. Ativar o projeto. Exercício número 4. Leia uma matriz de tamanho 4x4. Em seguida, conte e escreva na tela quantos valores maiores do que 10 ela possui.
7 valores maiores do que 10. Vamos ativar o exercício número 5. Digite os números valores maiores do que 10, nenhum, que não foi digitado nenhum número maior. Exercício de número 6. Leia uma matriz de tamanho 3x3 e em seguida imprima a soma dos valores contidos em sua diagonal principal. A lista passou. Exercício número 7. Leia uma matriz 3x3 e em seguida imprima a soma dos valores contidos em sua diagonal principal. Vamos ativar o projeto. Aqui. A soma diagonal secundária dá 8. Ativar o exercício número 8. Vamos ativar. Isso. Ativar exercício 9. Faça um programa que permita ao usuário entrar com uma matriz de tamanho 3x3 de números inteiros. Em seguida, calcule um vetor contendo 3 posições. Em cada posição, deverá armazenar a soma dos números de cada coluna da matriz. Exibir na tela esse array. E aí vai gerar o vetor de baixo. Faça o programa que permite ao usuário encontrar uma matriz de tamanho 3x3. Então vamos, 5 menos 8, 10, 1, 2, 15, 5, 10 e 7. A soma das colunas vai dar 21, 4 e 42. Isso aí porque eu alterei ali, por isso que deu errado. Vou somar de novo. Rodar de novo para dar certinho. Ó, vai dar 5 menos 8, 10, 1, 2, 15, 25, 10, 7. Olha lá, 31, 4 e 32, tá certinho. Exercício número 10. Leia uma matriz de tamanho 10x3 com as notas 10, nota de 10 alunos em 3 provas. Em seguida, calcule e escreva na tela o número de alunos cuja pior nota foi na prova 1. O número de alunos cuja pior nota foi na prova 2 e o número cuja pior nota foi na prova 3. Vamos lá. 10, 10, 10, segundo aluno. 9, 9, 9, terceiro aluno. 9, 8 e 10. 7, 9 e 8. 10, 8 e 7. 10, 9 e 9. 10, 7 e 6.
3, 9, 10 e 8, 10, 7 e 6, 8, 10 e 9. Aluno com pior nota na prova 1 vai ser 4. Com pior nota. Aluno com pior nota na prova 2, são 2 alunos. Isso aí. E o outro na prova 3. Exercício número 11. Diz, faça um programa que leia uma matriz de tamanho 5 por 5, calcule e imprima a soma dos elementos dessa matriz que estão acima da diagonal principal. Estou digitando o número das matrizes e ali apareceu a soma. Exercício 12 de matrizes. Estou digitando aqui os números das matrizes, que é grande. Soma abaixo da diagonal principal deu 29. Exercício número 13. Faça um programa que leia uma matriz do tamanho 5 por 5, calcule e imprima a soma dos elementos dessa matriz que não pertence à diagonal principal nem à diagonal secundária. Matriz 5 por 5, demora. E ali já apareceu a soma. Exercício de número 14. O exercício é: faça um programa que leia uma matriz de tamanho 5 por 5, calcule a soma dos elementos dessa matriz que pertence à diagonal principal ou secundária. Calcule também a soma dos elementos que não pertencem a nenhuma das duas colunas. E imprima na tela. A diferença da soma de diagonais, soma o resto, menos 3. 15, o último. Faça um programa que leia uma matriz A de tamanho 5 por 5, em seguida calcule e imprima a matriz B, sendo que B igual a ao quadrado, que seria A vezes A. Preenche matriz 5 por 5, vai demorar um pouquinho. E ali já fez
a matriz multiplicada uma por outra. E aqui encerro o meu vídeo. Uma boa noite a todos.